Olá, querida aluna aqui da Soluta Educacional, né? Seja bem-vinda à nossa sétima aula da disciplina de instalações elétricas e a gente hoje tem uma conversa dando continuidade da nossa apostila, certo? A gente parou aqui nesse exemplo de cálculo de potência ativa de iluminação e tomada, perdão, tá? E eu frisei aqui para vocês que o fator de potência, ou seja, aquela potência em VA, quando a gente multiplica para achar o cálculo da potência ativa, ou seja, em watts, é igual a 1, tá? E o da reativa, perdão, o das tomadas de uso geral, eles são multiplicados por 0,8 das nossas tomadas com fator de potência, certo? Então, falei para vocês gravarem aí no caderno de vocês, tá? Anotarem que nós iremos utilizar esses fatores de potência, certo? No mais, eu convido vocês aqui para participarem nessa nossa aula, nossa sétima aula. Material apostila, se vocês quiserem acompanhar comigo, eu estou acompanhando diretamente da apostila, tá? Não vou fugir da apostila. Todo o conteúdo vai ser em cima dessa nossa apostila, tá? E bola para frente, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje, tá ok? Então vamos lá o seguinte, tá? Quando nós encontramos aqui a potência total da residência, nós devemos da CELPA ou de qualquer concessionária, aqui eu botei da CEMIG, né? Que especifica quais são as cargas que devem ser ligadas a essa, essa, essa nossa instalação, essa nossa residência, tá? Então aí eu tenho, por exemplo, o seguinte: na CEMIG, as cargas inferiores a 15 kW, tá, de potência, elas são especificamente acima de 15, elas são bifásicas. Se a gente pegar a concessionária Celpa, acima de 12, ela é bifásica, certo? Eu botei aqui a CEMIG, já estava na apostila, né, com representação, mas e a gente também precisa desmistificar que eu vou ter valores sempre os mesmos valores, né? Posso ter concessionária com os padrões, parâmetros diferentes para essa nossa alimentação, certo? Então vamos lá. Então neste caso, o fornecimento vai ser a 3 fios, tá? Ou seja, nós temos uma caixa, tá? Nós temos uma caixa onde eu vou ter 3 fios, ou seja, 2 fases mais neutro. Naquela instalação lá que eu mostrei para vocês, né? Ela vai estar especificada lá, tá? 2 fases mais neutro. O disjuntor, pessoal, ele é de 60 amperes. Aí vocês devem perguntar, por que o disjuntor é de 60 amperes, professor? Primeiro, porque a concessionária já estipula os valores de disjuntores, tá? Na normativa. Ou você pode pegar aqui a sua o seu 15,04, né? E achar pela potência, achar a corrente que circula em cada circuito, né? Vou dar uma pausa aqui, vou pegar uma calculadora e a gente vai fazer. Pera aí. Então vamos lá, tá? Eu vou pegar essas representatividades aqui. Era 15,045 dividido pela tensão de linha, 220. A gente vai chegar a um número próximo, ó. Número de disjuntor de 68,38, tá? Como esse aqui é a corrente máxima que ele vai utilizar, nós vamos padronizar aqui, sendo ele o 60 ampere, tá? Mas a gente ainda não chegou nesses cálculos para eu mostrar para vocês qual é o disjuntor a ser utilizado em cada circuito, tá? O ramal de entrada, ele vai suportar essa corrente de 60 ampere, tá? Que vai ser 16 milímetros. O tubo de PVC ou aço de 25 milímetros, tá? Aí eu tenho a normativa, né, das nossas concessionárias. O dimensionamento de entrada de serviço das unidades consumidoras urbanas com carga instalada superior
a 15 kW deve ser feito pela demanda provável da edificação, cujo valor deve ser igual ou inferior à sua carga instalada, certo? Aí vamos passar aqui por... volto aqui. Essa normativa, esses cálculos aqui, esses parâmetros, essas orientações da concessionária, tá? Eu vou passar para vocês na nossa próxima aula, na próxima tarefa. E eu pedir em cima dessa normativa alguns parâmetros que vocês vão poder ler e encontrar para que a gente possa defini-los, tá? Aqui nas nossas situações CELPA. Então vamos lá. Cálculo de demanda. Se observarmos o funcionamento de uma instalação elétrica, seja ela residencial, comercial ou simplesmente industrial, nós podemos constatar que a potência elétrica consumida pela mesma é variável a cada instante, ou seja, pausa aí. Eu nunca vou usar 24 horas todos os meus equipamentos que eu tenho na casa constantemente, não é isso? Você usa o ventilador 24 horas por dia na sua residência. Você usa a TV 24 horas por dia na sua residência. Você carrega o seu celular 24 horas por dia na sua residência. As lâmpadas da sua casa ficam 24 horas por dia ligadas na sua residência? Não, né? Então nós temos essa variação que também ocorre ao longo dos dias. Tem dias que eu estou em casa, tem dias que eu não estou em casa, né? E até mesmo da estação do ano. O ar-condicionado ele liga no verão, não é isso? Né? Só quem não paga energia que liga o dia inteiro, mas quem paga energia, eles vão ligar ele apenas no verão, ou seja, quando está calor, tá? Esse fato ocorre porque as diversas cargas que compõem a instalação não estão todas funcionando simultaneamente, tá? A potência total solicitada pela instalação à rede a cada instante será, portanto, a função da quantidade de cargas em operação e da potência elétrica absorvida por cada uma dessas cargas. Bom, caso a especificação da entrada de energia fosse feita pela carga, ou seja, pela potência instalada, em vez da demanda, a gente tinha um superdimensionamento de todos os elementos. Eu tinha disjuntores elevados, eu tinha portes elevados, né, que compõem a entrada dessa nossa energia, né? É como se eu tivesse ligado ele, o pico, né? Durante o ponto de pico. Consequentemente, em vez de se adotar uma categoria adequada, passa-se para a categoria superior, tendo como consequência os custos maiores sem necessidade. Por que custos maiores? Porque se eu pegar a carga máxima, é lógico que o circuito tem que segurar, mas a demanda média dele, por exemplo, ela seria um pouco mais abaixo, né? Um pouco mais abaixo. Então, quanto maior as bitolas dos nossos cabos, mais caros eles ficam, mais onerosos. O cálculo de demanda é um método estatístico e suas tabelas foram elaboradas em função de estudos e experiências dos projetistas, tá? A demanda, por ser um método estatístico, não pode ter o valor considerado como único e verdadeiro. Por isso é chamado de provável. Uma provável demanda máxima. Até porque, como eu falei para vocês, eu não vou ligar todos os equipamentos simultaneamente. Ou demanda máxima prevista, tá? Tudo com uma subjetividade, tá? Para simplificar, chamamos somente de demanda, tá ok? Então, o que diz a demanda aqui pra gente? Olha, o gráfico aqui do consumo de uma residência elétrica durante 24 horas. No período entre 18 e 20, nesse nosso gráfico aqui, ó, vocês podem observar, que está bem aqui, onde eu tenho o pico, tá? O pico de consumo, tá? Isso é constantemente em todo o consumo de energia elétrica, tá?
falando em todo o consumo de energia elétrica, seja na minha casa, seja na concessionária. Eu tenho um pico, que a gente chama horário de pico, ou seja, horário de demanda, tá ok? E aí esses são gráficos que a gente faz, tanto a potência instantânea, tanto a potência e a demanda média, tá? Essa é a curva de um consumidor residencial. O projetista pode determinar a demanda de sua edificação, considerando o regime de funcionamento de suas cargas, ou alternativamente solicitar à concessionária o cálculo de demanda de acordo com o critério apresentado na normativa. Tá? O que eles fazem para botar esse cálculo aqui? Ó? Eles pegam um equipamento, muitas das vezes eles colocam na nossa residência fazendo fiscalização. Tá? Eles pegam um porte, no ramal de entrada para sua casa, eles colocam um equipamento lá que você nem sabe o que é, né? E esse equipamento ele começa a monitorar 24 horas a sua residência. Aí ele me mostra esse gráfico aqui, certo? Onde a demanda referente à iluminação e tomadas são dadas pela tabela bem aqui, ó. Então eu tenho a demanda, cálculo de demanda, tá? Equipamento B, C, D, E, F, todos os circuitos, tá? A demanda de iluminação, a demanda relativa aos aparelhos domésticos, tudinho, né? B1, B2. Eu vou somar todas as demandas em kVA, certo? Então vou somar todas as demandas, tá? As demandas dos aparelhos condicionadores, né? 100% para os primeiros 5 aparelhos, 80%, 86% para os demais, tá? Então, o que eu vou fazendo aqui? Eu estou pegando todas as demandas que nós temos nas nossas casas, tá? E fazemos o somatório e calculamos, tá? O valor dessa nossa demanda que nós temos aqui na nossa residência. Alguns exemplos de cálculo de demanda que nós temos: lâmpadas incandescentes, unitária 60, nós temos um total de 900, né? Em valores de potências que nós temos aqui para a gente poder identificar alguns itens, tá ok? O fornecimento deve ser a 4 fios, sendo de dimensionamento de entrada de serviço feito pela demanda provável. Aí nós temos o cálculo da demanda B, tá ok? De acordo com essa nossa tabela bem aqui que nós criamos aqui. Bom, cálculo eu tenho A, B mais C. Então, o que é que eu tenho primeiro? Demanda de iluminação, tá? Bem aqui. Nós temos o A como 80%. Então, o que é que a gente vai fazer? Pega lá na nossa tabela que a gente encontrou e vai fazer 0,81 vezes 1.400, né? Aí eu vou achar 1,13. Tá vendo que o valor de kVA cai? É devido a essa nossa demanda. Então, a gente vai fazendo para cada item que eu tenho na residência, tá? Para cada um, eu vou fazer especificamente os valores e eu vou encontrar, ó, que a minha potência em kVA caiu de 15 kVA, tá? Inferior a 15 kVA, sendo ela uma demanda total de 13,71. Eu estou passando rápido aqui, pessoal, porque eu quero que vocês só representem demanda, tá? Eu só quero que vocês representem e saibam que tem a demanda. No projeto que a gente vai fazer, não vai cair essa demanda. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês no programa, tá? Então o programa já faz esses cálculos para nós de demanda, tá ok? O que a gente vai fazer na mão, eu estou fazendo o cálculo. O que a gente não vai fazer na mão, eu não estou fazendo esses nossos cálculos. Até porque seria bobo da minha parte somente cálculo para vocês. Até porque nós projetistas, engenheiros projetistas, técnicos projetistas, nós utilizamos softwares para fazer isso, tá ok? É o que eu vou ensinar para vocês na aula prática de quinta-feira. Divisão da instalação de circuito agora, né?
Vamos lá, sabendo que a quantidade de tomadas que eu tenho, sabendo a quantidade de iluminação que eu tenho, sabendo a quantidade de tomadas de uso específicos e uso geral, nós vamos dimensionar o circuito da instalação, tá? E onde é que fica essa divisão do circuito dessa nossa instalação? No quadro geral, tá? No quadro de distribuição. Então aí nós temos componente de uma instalação elétrica destinado para abrigar um ou mais dispositivos de proteção ou de manobra e a conexão dos condutores elétricos interligados ao mesmo com a finalidade de distribuir a energia elétrica em diversos circuitos. Isso a gente recebe o nome, recebe os condutores, o ramal de alimentação, que vem do medidor do centro de medição. Então, o quadro de distribuição para nós é esse cara bem aqui, tá? Ou seja, ele é o centro da distribuição, é partir dele, é somente nele que eu posso colocar disjuntores de circuitos, tá ok? Ele recebe na parte de cima, nesse disjuntor que está lá em cima sozinho, o que a gente chama de disjuntor geral, que você já sabe, o quadro que vem lá da medição, ou seja, o quadro que vem do nosso relógio medidor, tá? E os disjuntores abaixo, eu tenho bifásico e monofásico, 1, 2, 3, 4, deixa eu pensar aqui para vocês, 1, 2, 3, 4 monofásico, 5 e 6 bifásico, tá ok? Então é nele que a gente coloca disjuntor. Disjuntor fora do quadro de distribuição está fora de norma, tá ok? Então, se eu não tenho quadro de distribuição, eu estou fora de normativa. Aquele é dele é que partem os circuitos terminais que vão alimentar diretamente todas as nossas lâmpadas, tomadas e todos os nossos aparelhos elétricos, tá ok? Então, as partes que compõem o quadro de distribuição. O disjuntor geral, como eu comentei para vocês, o barramento das fases do circuito, pode ter ou não pode ter, ou simplesmente posso fazer jump, como eu vou ensinar para vocês, os dois métodos, tá? Disjuntores dos circuitos terminais, nós temos o barramento do neutro, barramento de proteção e a estrutura, que é composta da caixa ou plástico metálica, tá? Para as montagens desses nossos componentes e isoladores e tampa e sobretampa. Aqui eu tenho um exemplo de quadro específico, quadro de distribuição. Então, o que é que nós temos aqui em cima? Na parte superior nós temos a proteção, que é em verde, que seria o aterramento nosso. As duas fases, como ele é bifásico, nós temos as duas fases juntas entrando e o disjuntor neutro, tá? A diferença é que nesse disjuntor geral aqui, eu tenho o disjuntor DR, né? O disjuntor residual. Então, posso colocar um disjuntor normal também. Partindo desse disjuntor residual, eu tenho saindo dele, ó, o vermelho, duas fases, que entra nesse barramento que nós chamamos de barramento de fase, tá? Que são essas conexões que vão ligar os nossos disjuntores, e o neutro que vai para o barramento do neutro, tá ok? Ah, professor, mas o neutro entra no disjuntor DR, sim. Se não fosse DR, se fosse um NEMA ou um DIN, ele não entraria no disjuntor, certo? Mas como é DR, ele vai entrar, tá ok? E saindo desses nossos disjuntores aqui embaixo, disjuntores auxiliares, ou seja, disjuntores de circuitos, nós vamos sair eles tanto para a iluminação quanto para as nossas tomadas e os equipamentos que nós temos na nossa rede elétrica. Certo, pessoal? Então vamos falar, sabendo que é um quadro de distribuição, agora a nossa meta nesse quadro de distribuição é aprender a montar esse quadro, tá? E a montagem desse quadro só se dá na prática. Então, na aula de sábado eu vou levar um quadro de distribuição e nós vamos montar e desmontar esse quadro, tá? Para que fique claro na cabeça de vocês como é que faz todos esses nossos procedimentos de montagem de quadro de distribuição. Certo, senhores? Então,
frisem aqui o que é um quadro de distribuição e o que é que constitui esse quadro de distribuição, para a questão de prova. Para fazer, nós partimos para nossas aulas práticas. Montagem. Vamos falar sobre dispositivo de proteção, senhores. Tá? Primeiro, é um equipamento elétrico que atua automaticamente pela ação de dispositivos sensíveis, tá? Quando o circuito elétrico, o qual está conectado, se encontra submetido a determinadas condições anormais. O que seriam essas condições anormais? Um curto-circuito, um aquecimento, uma sobrecarga, né? Anormais é tudo que não está na estabilidade, tá? Com o objetivo de evitar ou limitar os danos de um sistema ou equipamento elétrico. Ou seja, em outra palavra, é proteger o meu equipamento. Ele sempre protege quem está atrás dele, tá? O disjuntor ele sempre protege quem está atrás dele, certo? Se encontra os principais dispositivos de proteção utilizados em instalações prediais, disjuntores termomagnéticos, os disjuntores diferenciais e os fusíveis, tá ok? Então, primeiro, os termos magnéticos. Quais são as características desse cara bem aqui? O termomagnético, nós temos o DIN e o NEMA. Vocês lembram o disjuntor branquinho e o disjuntor preto, né? Que o NEMA é o preto e o DIN, ele é o branquinho lá, menorzinho, tá? Então, o que ele oferece para nós? Proteção de circuito. Aqui, ó, quando os dois fios se tocam, nós temos curto-circuito. Então, ele desliga o circuito automaticamente quando a ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou alguma sobrecarga, tá? E ele permite a manobra manual, eu fazer o desligamento dele, tá? Eu ligo e desligo esses disjuntores, tá? Operando simplesmente como um interruptor, que ele secciona ou fecha o nosso circuito, tá? Os disjuntores termomagnéticos têm a mesma função da chave fusível, tá? A chave fusível, o que acontece? A fusível queima, tá? Eu posso ser trocado por outro fusível, igual o disjuntor. O disjuntor queima, eu posso trocar por outro disjuntor do mesmo valor nominal de corrente. Pessoal, um critério aqui, o disjuntor ele é termomagnético, então o que acontece? Ele tem que atuar pelo aquecimento do cabo e quando acontece uma corrente maior que ele, tá? Quando uma corrente maior que ele, por exemplo, um disjuntor de 10, eu vou ter um disjuntor de 10, a corrente está passando 15, ele vai desarmar, né? Eu tenho um disjuntor de 10, o cabo tá pequeno, ele começa o cabo só suporta 5 amperes, mas eu tô com um disjuntor de 10. O disjuntor de 10, o que acontece? O cabo começa a aquecer, ele também desarma, mesmo que a corrente não tenha chegado a 10, tá? Então ele age tanto por temperatura quanto por nível de corrente, certo? Por isso que ele é termomagnético. Então aí nós temos o seguinte, os juntores eles podem ser termomagnéticos de formas, ó. Eu posso ter monopolar, que é só uma fase, bipolar, que é 2 fases, e tripolar, que é 3 fases. Aí eu tenho disjuntor de 30 monopolar, de 10 bipolar e de 50 tripolar, tá? Então são esses tipos de disjuntores que nós temos, para uma fase, para 2 fases e para as 3 fases, tá? Muita gente chama monofásico, bifásico e trifásico, mas é monopolar, bipolar e tripolar, tá? São esse tipo de disjuntores que nós temos. Esses nossos disjuntores termomagnéticos devem ser ligados somente nos condutores de fase,
tá? Então eu não posso ligar ele em outro cabo, tem que ser na fase, tá? Já o nosso disjuntor residual, ele é um outro tipo de disjuntor, não é termomagnético, tá? Ele é residual, que a gente chama de DR. É o dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado nesse dispositivo, que é o diferencial residual. Dessa forma, o disjuntor ele protege os circuitos sob sobrecarga e curtos-circuitos e choque elétrico. E aqui eu tenho o nosso disjuntor termomagnético, tá? Aqui eu tenho o disjuntor termomagnético, tá? O dispositivo de diferencial residual, tá? E, por exemplo, aqui eu tenho o monofásico, tá? E eu tenho que entrar aí nele fase e neutro. Eu posso ter o monopolar, tripolar, tetrapolar também. A única diferença do outro é que nesse disjuntor residual eu tenho que passar o neutro com ele, tá? O disjuntor residual é um dispositivo constituído por um interruptor acoplado a um outro dispositivo que é o diferencial residual. O interruptor diferencial residual é um dispositivo que liga e desliga manualmente o circuito e protege as pessoas contra o choque elétrico. Aí eu tenho interruptor e eu tenho dispositivo residual, que é quando acontece algum curto, ele vai abrir o circuito automaticamente, tá? E pra gente, quando a gente fala muito de circuito, o que é um circuito elétrico, né? Tô falando muito de circuito, fecha-circuito, curto-circuito. O que é um circuito, tá? Nós podemos exemplificar o circuito como um conjunto de equipamentos e fios ligados ao mesmo dispositivo de proteção, tá? Ou seja, em uma instalação elétrica residencial encontramos dois tipos de circuito de distribuição e os circuitos terminais. Por exemplo, se na minha casa eu tenho um quadro de distribuição com disjuntor geral e 3 disjuntores auxiliares, eu tenho 3 circuitos, tá? Se na minha casa eu não tenho quadro de distribuição, só tenho um disjuntor, eu vou ter um único circuito, tá ok? Mas quando eu tenho um único circuito, eu estou colocando tomada e iluminação juntos, tá? O que a 5410 diz que deve ser separado, o circuito de tomadas distinto do circuito de tomadas. De iluminação distinto do circuito de tomadas. Então aqui eu tenho o circuito de distribuição. Ele liga o quadro ao medidor, ao quadro de distribuição. Lá em cima, rede pública, ponto de derivação, cheguei ao primeiro circuito, né? Então, eu tenho ponto de entrega e medição. Caixa de medição vai para o meu quadro de distribuição, eu tenho o aterramento dele e o circuito vai para o meu quadro de distribuição. Os circuitos terminais agora. Eu tenho o circuito de distribuição e os circuitos terminais, tá? Os circuitos terminais é quando chega a minha fase, as minhas fases e meu neutro, e eu começo a espalhar eles com tomadas e iluminação. É importante eu gravar as cores, tá? Os nossos códigos de cores que nós temos aí. Eu tenho vermelho prioritariamente para fase, tenho outras cores também para fase, mas especificando aqui vermelho. E eu vou ter o azul para o neutro. O azul para o neutro, tá ok? E o aterramento, ou seja, a proteção, ele vai ser verde ou vai ser verde e amarelo, tá ok? Olhem no caderno de vocês, já vou fazer esquema de ligação aqui, ó. Que a fase, ele tem que passar no interruptor, tá? No interruptor eu sempre passo fase, eu nunca passo neutro, tá ok? E aqui eu faço as minhas ligações. Quando eu chegar no esquema de ligação, a gente vai ver como é que faz no circuito monofásico aqui, por exemplo, certo? Passando aqui, circuito monofásico, ainda da casa, ó. Eu tenho o disjuntor e faz direto para a iluminação externa da casa.
E as tomadas de uso geral também saem do meu disjuntores. Já o uso específico, eu tenho que ter disjuntores específicos para ele. Por exemplo, esse meu aqui, secador de roupa, por exemplo, eu vou ter ele com um disjuntor específico para ele. E, por exemplo, meu chuveiro, eu vou ter um disjuntor específico para o meu chuveiro. Por exemplo, aqui eu já tive 1, 2, 3, 4, 5 circuitos, tá? E assim, da torneira e outros equipamentos que nós podemos ter aqui. Então, nós já vamos ter aqui A, B, C, D, E, F, 6 circuitos diferentes, tá ok? Nesses circuitos terminais, que são ou circuitos que a gente chama de circuitos auxiliares também. São circuitos de iluminação, de tomadas e de uso geral também, né? E as tomadas de uso específico que nós temos nas nossas residências. Certo, pessoal? Vamos lá, o seguinte. Quadro terminais. São quadros elétricos que alimentam exclusivamente circuitos terminais. Não pense na residência que eu vou ter apenas um quadro, né? Eu vou ter outros quadros que servem só para iluminação. Então eu posso fazer vários arranjos, né? Dependendo da carga que eu tenho da minha instalação. Circuitos alimentadores. São circuitos que alimentam um ou mais quadros terminais ou quadros de distribuição alimentadores, tá? Os termos circuito de distribuição divisionário, circuito de subalimentador, são também empregados para designar um circuito alimentadores. Então, esses circuitos eles podem ser bifásicos, monofásicos ou trifásicos. Esse circuito eles passam da fonte de energia, ou seja, lá do porte, tá, até o quadro de distribuição e vão alimentar um ou mais, tá? Então, chego do quadro, passo no relógio medidor, do disjuntor até chegar no quadro de distribuição, eu tenho o circuito alimentadores, tá? Quadro alimentadores ou quadro de distribuição. Eu posso, como eu falei para vocês, eu posso ter vários quadros. Vamos pensar que eu estou num prédio de 8 andares. É improvável eu fazer um quadro para os 8 andares, né? A cada pavimento, a cada andar, eu vou ter um quadro de distribuição, né? Então eu vou ter os quadros de circuitos terminais aqui, tá? Quadro terminal, quadro de distribuição. Eu vou jogar para outros quadros lá em cima, ó. O que é que eu tenho aqui, ó? O circuito de distribuição, o quadro de distribuição e os quadros auxiliares que eu tenho aqui dos circuitos terminais, quadro de circuitos, tá? E onde é que eu tenho que ficar com esse quadro? Onde é que eu tenho que localizar esse quadro? Primeiro, no centro de carga, né? Então, centralizar esses nossos quadros, para mim, como projetista, vai ficar bom e, consequentemente, para o meu cliente, porque o cabo que sai do relógio medidor até o quadro de distribuição é o que tem a bitola maior, né? Então é o mais caro. Se eu botar ele lá no fundo da residência, e a residência, por exemplo, for 30 metros, o cara vai ter que comprar mais de 30 metros de cabo para poder chegar no quadro de medição, certo? E assim funciona também com os outros circuitos. Vamos pensar que eu botei o quadro para economizar o principal, o cabo de alimentação, lá na porta da casa, na entrada. E eu tenho tomada lá no final. Então, a extensão de cabos que eu vou usar vai ser, consequentemente, maior, certo? Então, os quadros terminais e quadros de distribuição deverão ser localizados preferencialmente no centro da carga da instalação, que deverá ser definido como um ponto de região onde se encontram as maiores potências, tá? Considerando apenas os aspectos de dimensionamento elétrico do circuito, esta afirmação é válida. Se o quadro estiver situado no ponto central das cargas, as cargas
atendem considerando-se as potências individuais das cargas e das suas distâncias em relação ao quadro. Pode-se obter uma razoável economia dos condutores, tá? Haja vista que serão reduzidos comprimentos de circuitos terminais, reduzindo-se em sequência de queda de tensão e possivelmente a bitola dos condutores. É isso que eu acabei de comentar para você, o que está dizendo aqui nesse nosso parágrafo com outras palavras, tá? Então, para encontrar o centro de carga de uma instalação, contém N cargas de potências, utiliza-se o processo de baricentro. O baricentro das cargas é o ponto X e Y, calculados pela expressão da figura que a gente já vai encontrar. Tá? Entretanto, a localização dos quadros deve ser também atender outros critérios, tal como a facilidade de acesso, funcionabilidade, de segurança, deverão ser considerados juntamente para obter uma melhor solução conforme ilustrado. Então, aqui é o cálculo das potências, tá? Eu pego a localização vezes a potência dividido pela somatória da potência. Mas o projeto, quando a gente tem lá, é isso daqui, tá? Eu não posso ter quadro em difícil acesso, tá? Eu tenho que ter um quadro de fácil acesso, tá? Isso é feito simplesmente para evitar gastos desnecessários com os fios do circuito de distribuição, tá? São mais grossos, toda instalação, portanto, sai mais cara para a nossa residência. Então, se ficar no centro de carga, de potência, economizo também. Então, eu preciso saber onde é que está colocando cada equipamento de tomadas de uso específico que consome mais. Por exemplo, as bitolas de cabos são maiores. Mas também, se ele ficar o mais próximo possível do quadro de distribuição, eu também economizo na bitola do cabo do alimentador, tá? Então eu preciso analisar isso. Então quando a gente olha uma prancha, a gente identifica aonde é melhor, aonde fica mais fácil eu alocar esses quadros de distribuição. Então os terminais de residência, ou simplesmente os quadros de terminais de residência, apartamento ou de casa, são bastante colocados, não obstante as colocações feitas acima. O quadro de distribuição de terminais em residências deve estar localizado próximo ao centro da carga, ou seja, em locais onde haja maior concentração de carga de potência elevada, por exemplo, na cozinha, área de serviço, banheiro, né? E em locais de fácil acesso, ou seja, ambiente de serviço ou circulação. Exemplo, nossa cozinha, área de serviço, nosso corredor, nosso hall, tá? Deve colocar um local visível, seguro e de preferência mais próximo do medidor. Nos cômodos de cozinha e áreas de serviço, observa-se que a instalação do quadro de distribuição não atrapalhe a localização, a colocação dos armários. Não posso colocar o quadro embaixo, atrás de nenhum armário, tá? O quadro de distribuição não deverá ser instalado em locais onde existe a possibilidade de, por determinado período, ficarem fechados sem chave, né? E possibilitando o acesso para fazer manutenções ou reparos, tá? A determinação e localização dos quadros, de diversos quadros terminais da instalação de serviços de condomínios ou edifícios no uso coletivo deve atender sempre as supostas recomendações, prever tanto quadros terminais quando forem os sistemas de utilidade de edifício. Por exemplo, quadro terminal de iluminação, quadro terminal de tomada de pavimento, circulação da escada, quadro terminal de iluminação e tomada de subsolo. Deve ter tudinho identificado, certo? Quadro terminal de elevadores, quadro terminal de piscina, né? Os quadros terminais devem situar-se próximo às suas cargas, tá? Esses locais comuns em condomínio, tá? Como eu falei para vocês, é condomínio que todo mundo paga pela taxa de condomínio, ele deve ser identificado de maneira mais fácil, mais viável, tá? De uma identificação melhor.
Então, a divisão da instalação dos nossos circuitos agora que nós devemos ter. Primeiro, tá? É de fundamental importância que toda instalação elétrica, tá, seja dividida de acordo com a necessidade em vários circuitos, devendo cada circuito ser concebido de forma a ser seccionado sem o risco de realimentação inadevida, tá? Inadvertida e indevida também, tá? Através de todos os circuitos. Então, nós devemos evitar projetar circuitos terminais muito carregados, ou seja, de elevada potência nominal, pois isto resulta em condutos com secção nominal muito grande, o que dificulta a execução da instalação dos fios nos eletrodutos e as ligações dos mesmos aos terminais dos aparelhos de utilização, como interruptores, tomadas, luminárias. Para que isto não ocorra, é usual prever mais de um circuito, tá, de iluminação, mais de um circuito de tomada, de tal forma que a secção nominal dos fios não fique maior que 4 milímetros, tá ok? Então a gente vai dividindo para que esses circuitos cheguem a uma potência nominal tranquila. Se os circuitos ficarem muito carregados, os fios adequados para suas ligações irão resultar numa secção nominal, ou seja, a nossa bitola do cabo, muito grande, dificultando a instalação dos fios nos eletrodutos e as ligações dos terminais nos interruptores e tomadas. É aquilo lá. A tomada, ela é feita para suportar 10 amperes. Então, o cabo, os conectores deles não suportam um fio de 8 milímetros, de 10 milímetros, né? Não suportam. Tem que estar de acordo com os padrões. A divisão do circuito facilitará a operação e manutenção da instalação, além de reduzir a interferência entre os pontos de utilização. Como consequência, os circuitos terminais individualizados terão reduzidas a queda de tensão e a corrente nominal, o que possibilitará o dimensionamento dos condutores e dispositivos de proteção de menor secção e capacidade nominal. Portanto, cada dispositivo de proteção, no caso das instalações residenciais, poderão ser utilizados disjuntores termomagnéticos, disjuntores residuais, por exemplo, tá? Então, em instalações de alto padrão técnico, deve haver circuitos normais e circuitos de segurança. Os circuitos normais eles são ligados apenas a uma fonte, em geral a concessionária. Em caso de falha, haverá interrupção do abastecimento e esses circuitos serão muitas vezes chamados de não essenciais. Os circuitos de segurança são aqueles que garantirão o abastecimento, mesmo quando houver falha da concessionária. Como, por exemplo, circuito de segurança pode citar circuito de alarme, de proteção contra incêndio, abastecimento simultaneamente pela concessionária ou por fonte própria, como geradores, baterias. Os circuitos de segurança são muitas vezes chamados de essenciais, ou seja, não pode faltar energia. E tem aquela situação, né, que eu saio da minha rede e entra o gerador. Então, tudo se transforma em essencial, né? A energia da rede falha, entra o gerador e todo mundo funciona, não só a bomba de incêndio ou sinalização, mas também as tomadas e iluminação corretamente como funciona normalmente, como na concessionária. Então, o objetivo desse tópico é a divisão da instalação de circuitos terminais com os seguintes critérios. Primeiro, limitar a consequência de uma falha, a qual provocará apenas o seccionamento do circuito defeituoso. Vamos lá parar aqui e conversar, tá? Vamos pensar que a minha casa ela só tem um disjuntor. Na hora que acontece um curto-circuito numa tomada, a minha iluminação sai, não é isso? Desliga toda a minha residência.
Se eu tiver um quadro de distribuição com mais de um disjuntor específico para aquela tomada, o circuito que vai sair vai ser unicamente o circuito da tomada. Vai continuar as outras tomadas, vai continuar funcionando o meu A, minha central de A, vai estar funcionando toda a minha iluminação. A única coisa que desliga é as minhas tomadas. Com isso, se eu fizer essa divisão de circuito, eu tenho a facilidade da verificação, ensaios e simplesmente manutenção. É mais fácil eu encontrar um erro, tá? Quando eu tenho um circuito menor do que eu tiver um circuito extremamente grande, certo? E por fim, eu evito os perigos que possam resultar na falha de circuito único, como no caso da iluminação, tá? Então, como é que a gente faz os critérios para a divisão da instalação em circuitos terminais? Primeiro, os circuitos terminais têm que ser individualizados pela função do equipamento, tá? Que eles alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos de iluminação e de tomadas. Então aqui a gente já fecha. Eu não posso colocar tomadas no mesmo disjuntor de iluminação. E a gente chama de circuito isso, tá? Eu não posso colocar circuito de tomadas iluminação, e nem no circuito de iluminação tomadas. Tem que ser separadas, tá? Em unidades residenciais, hotéis, motéis, similares, são os pontos de iluminação e tomadas no mesmo circuito, exceto nas cozinhas para construir circuitos independentes. Mas não, o projeto se tiver junto, tá? Devem ser previstos circuitos independentes para as tomadas de uso geral da cozinha, da copa e da área de serviço, tá ok? Equipamentos que absorvam corrente superior ou igual a 10 A, como aquecedores de água, fogões e fornos elétricos, máquinas de lavar, aparelhos de aquecimento, aparelhos de ar-condicionados, deve possuir circuitos independentes, sendo permitida a alimentação de mais de um do mesmo tipo através de um só circuito, tá? As proteções dos circuitos de aquecimento ou ar-condicionado de uma residência podem ser agrupadas no quadro de distribuição da instalação elétrica geral, ou seja, no quadro de distribuição. Quando mesmo o alimentador abastece vários aparelhos individuais de ar-condicionado, deve haver uma proteção do alimentador geral e uma proteção junto a cada aparelho, caso este não possua proteção interna. E ainda, cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro, ou seja, eu tenho que ter um neutro para a iluminação, eu tenho que ter um neutro para a tomada 1, eu tenho que ter um neutro para a tomada 2, tenho que ter neutro para a central de ar e assim sucessivamente. Então, as residências com um circuito para cada 60 metros quadrados ou fração. Lojas, escritórios, um circuito para cada 50 metros ou fração. As potências dos circuitos, com exceção dos circuitos exclusivos da TUI, que devem estar limitadas às tensões de 1.200... Tá, volta. Os circuitos, eles têm que estar limitados a uma potência, tá, de 1.270 VA, quando for ligado em 127, e 2.200 VA para quando for ligado em 220, tá? É o máximo de potência que eu vou poder colocar, agrupar, quando estão ligados em 127 e 220, tá ok? Então, é essa potência máxima de agrupação de iluminação e de tomadas, tá? As TUI não. A TUI ela vai utilizar a potência do equipamento e a bitola vai ser a partir da potência do equipamento. Então, aí nós temos em instalações com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas uniformemente entre as fases, de modo a obter-se o maior equilíbrio possível. O que seria isso, senhores? Voltando bem aqui antes da gente falar no quadro. Quando a gente tem 3 fases,
é bom a gente, se a gente der 10 ampere, 3,33 em cada um. Ou seja, eu dividi a corrente total do circuito em 3 fases, para nenhuma ficar sobrecarregada. É isso que está falando esse tópico aqui. Prever circuito de iluminação separado do circuito de tomadas, tá? Prever circuitos independentes exclusivos para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 ampere. Equipamentos ligados a 127, eu tenho que ter potências acima, eu não posso ter potência acima de 100.270 VA, tá? Por que 1.270? 127 vezes 10 ampere. 10 ampere não é a tomada, então eu multiplico pela corrente e conto a potência total, tá? E contra a potência total. Então são esses pontos importantes que nós temos aqui no nosso equipamento para a nossa divisão de circuito, tá? Falei muita coisa já é para vocês anotarem, tá? E a nossa aula vai ficando por aqui hoje, tá? E a gente se encontra amanhã na nossa próxima aula. No mais, um abraço a todos, fiquem bem. Tarefa hoje já no portal e trabalho também já no portal, para que a gente possa solucionar e obter pontuações e conceitos nessa disciplina. No mais, ficando por aqui, qualquer dúvida, manda mensagem, dá uma ligação, a gente está disponível a fazer as soluções. E no sábado nós temos a aula prática no polo. Então, se perder a aula prática, não tem como repor, tá? Então, façam o possível, troquem escala de trabalho, façam o possível para estar presente lá conosco, para que a gente possa fazer um trabalho legal, passar essas explicações bem coerentes, bem limpas para vocês, principalmente no procedimento de como nós vamos fazer a montagem desses circuitos e projetos, certo? Então, no mais, um abraço a todos, fiquem bem e a gente se encontra na próxima aula.